Olá, iniciamos mais um programa Invista, aprendendo com quem faz, hoje com uns gêmeos aqui, o Marcos e o Márcio, o Marcos Toshiro Bezerra Ota e o Márcio Issal Bezerra Ota, irmão do Jorge Kenji, filhos da dona Janir Bezerra e do seu Irode Ota. Isso. É isso, né? Sejam muito bem-vindos aqui ao Invista. É uma alegria tê-los e foi interessante, né, esse primeiro contato, que foi uma pessoa que foi atendida por vocês, né? No caso pelo Márcio, né? Que falou, pô, tem uma história bacana de uma família empreendedora aí, vamos contar no Invista. Fala, topei na hora, né? Então o primeiro contato foi com o Márcio. Então, Márcio e Marcos, sejam muito bem-vindos aqui ao Invista. Obrigado, Paulo. Muito legal. Vocês estiveram no Japão, né? Sim. Estiveram por 12 anos no Japão, mas são aqui de São Paulo, né, Márcio? São Paulo, isso. Que lugar de São Paulo que vocês nasceram? Nós nascemos na Beneficência Portuguesa, na verdade, né? Sim. Aí depois meus pais, eles foram morar em Osasco. Né? Logo depois voltaram para São Paulo de novo. Sei. Sim. Minha mãe ela é baiana, né? Meu pai ele é filho de japonês. E minha mãe teve muita dificuldade quando veio para São Paulo, que ela é formada professora lá na Bahia, e encontrou assim, uma discriminação, algumas barreiras aqui em São Paulo, mas ela venceu tudo, chegou a cargo de diretora, tudo, hoje está aposentada, meu pai também. Sei. Nós, como você falou, moramos no Japão, né? Fomos para lá com mais ou menos 18 anos, permanecemos lá por 12 anos. Então, assim, encontramos também discriminação, dificuldades, tudo, mas decidimos voltar aí e seguir essa área da odontologia através do meu irmão, o George. O irmão mais novo é que abriu o caminho para vocês, no caso. Ele mostrou, né? Aí quando a gente voltou, aí depois de muito laboro lá no Japão, retornou, aí, não, vem trabalhar aqui comigo, aí ele ficou trabalhando, tudo, aí começou a viver aquela vivência clínica ali odontológica, e acabou se apaixonando por isso, dia após dia, e quando eu já vi fui auxiliar, né, na cirurgia, eu olhei assim, gostei, e falei assim, não, é isso que eu quero fazer, já fui fazer odontologia. O Márcio já estava aqui no Brasil, aí já ajudando o George, né? Isso, no caso, uma parte do dinheiro que eu trouxe do Japão, acabei investindo junto com ele num consultório, numa clínica odontológica, né? Isso, com 4 cadeiras. Então, a gente teve uma sociedade durante um tempo aí, que foi quando depois o Marcos chegou no Japão, ele gostou e acabou fazendo faculdade. Acabei aderindo à família, né? Aí ficaram 3 na também odontologia. influência da família também, né? Então, e a gente ficou trabalhando em família, todo mundo. Mas é isso que é interessante, né? Aqui nós debatemos sempre aqui no Invista e procuramos saber das pessoas, né? O início das carreiras, sempre tem dificuldades. O empreendedor, normalmente, ele vai atrás, ele é teimoso, destemido no sentido... Nós temos nosso temor natural, mas é destemido no sentido de ir atrás e saber que vai conseguir alguma coisa, né? Lógico. Existe a dificuldade, tudo, né? Sim. Mas a gente não pode ficar na nossa zona de conforto até a dificuldade faz a gente se mexer, né? Mas tem que ter coragem para ir, né? Assim, demora. Tem uns que já sabem o que é e tem outros que demora e outros já sabem o que é, né? Mas todos vão conseguir, né? Você basta sair da zona de conforto e perceber assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, mas assim, eu fui, né? Eu trabalhei no Japão, aí vi que estava tendo crise, tudo, retornei ao Brasil. Não sabia para onde ir, aí acabei indo lá trabalhar junto com eles, né, com o Márcio e com o George, e acabei olhando, descobrindo que era isso que eu queria. Sim. E mas aí, a partir daí... Vocês foram juntos, né? Fomos juntos. E falavam, na época, japonês? 2 palavras só, o Raiô e arigato. Bom dia, obrigado. Bom dia, obrigado. Sim, aí passa por muita dificuldade. Aqui, por exemplo, quando a gente entra em casa,
normal, calçado, tudo. Lá não, eu cheguei lá, aí tinha uma senhorinha que era dona do imóvel, né? Sim, Daí sim. na hora que eu cheguei, fui pisar, assim, ela, dá-me. Aí não pode. daí o menino falou assim, ela falou, não pode, aqui a gente tem que tirar o calçado para poder entrar em casa. Sim, sim. Aí, sim. aí ao longo a gente foi começando a aprender os cultura. costumes, a cultura deles, né? O que Porque podia, assim, não podia. eu não posso mudar, eu não posso ir para outro país e mudar, né? O país, né? Eu tenho que ir aprendendo Se adaptar com o à costume. cultura, exatamente. Isso. E foi assim, foi uma coisa muito boa que eu acabei aprendendo bastante coisa, porque a gente sai do nosso lar para outro lugar estranho, a gente tem que se adaptar. Uhum. Aí acabei acostumando, aprendendo muitas coisas que ajudou a se tornar um profissional que eu sou hoje também. Sim, né? sim. Seguir no caminho certo, aprender as coisas, né? E antes de ir para o Japão, falou, né? A mamãe, professora, Sim. não é? Sim. O papai fazia o quê da época? Ele trabalhava na Caixa Econômica, na parte de penhor da Caixa. Isso, ele se formou Trabalhava na joia, faculdade da Alves Penteado, em Da Ciências USP, né? Contábeis, né? Sei, Aí sei, ele sei. teve 2 dilemas na história dele, assim. Ele prestou concurso público e na época também tinha um convite para ir para o Japão, que coincidência. Aham. Sim, Que coincidência. Aí ele estava assim se preparando, entre as duas não vinha. Ele prestou, mas não chegou essa carta. Aí na hora que ele estava para ir para o Japão, aí surgiu os 2 convites. Ou você vai para o Japão, e aí a carta assim, último aviso para você vir aqui para, né, tomar posse para poder entrar na Caixa Econômica. Aí ele seguiu pelo caminho da Caixa Econômica. Aí começou a trabalhar até chegar no nível do setor de penhor, que ele é a parte de avaliador. Que aí, a partir daí, ele trabalhou e depois se aposentou. Muito bem. Bom, mas que momento, eu estou querendo saber de vocês, Sim. que momento da vida de vocês que assim vocês resolvem, né? Puxa, vamos para o Japão, e por quê? Aí o Márcio, a gente já conversou um pouco antes, eu queria saber por que vamos para o Japão, no Brasil não dá, ou vamos fazer, já tinha tinha um preparo, tinha o que fazer, sabia já o que ia fazer lá ou não, Márcio? Não, a gente não sabia o que ia fazer lá. Então, assim, a princípio a gente falou assim, vamos para o Japão, a gente vai juntar um dinheiro, vai montar alguma coisa, comprar uma casa, a gente não sabia exatamente o que ia fazer, mas a gente sabia que ia lá para juntar um dinheiro. Então a gente foi assim, já falaram que tinha um trabalho lá, não sabíamos o que ia trabalhar, né? Fomos através de uma empreiteira, né? Com passagem financiada para pagar lá. Imagine, a gente vai lá, vai ficar preso e vai ter que trabalhar e pagar a passagem sem saber no que ia trabalhar. Entendi. Bom, mas assim, correu tudo bem, chegou lá, fomos bem recebidos, pegaram nosso passaporte, prenderam nosso passaporte. Sim. Ficamos trabalhando 6 meses pagando passagem e depois devolveram o passaporte e a gente continuou trabalhando. E aí a gente foi vivendo lá no Japão. Sei. E o que vocês faziam lá no Japão? Nós trabalhamos em fábricas. Né? Fábrica. Então trabalhamos em vários tipos de trabalho, desde metalúrgica, já trabalhei em concreto, ramo alimentício, eletrônicos, tudo. E vocês sempre iam juntos, em todos os lugares, ou chegou lá, teve que separar em algum momento? Então, teve momentos que, no começo, a gente estava junto, né? De 96 até 97. Depois o Marcos, a gente voltou para passear no Brasil, né? Sei. O Marcos acabou casando com a namorada dele, que já tinha a menina, que é a filha dele, a Bruna. E aí ele foi pro Japão primeiro, né? Eu fiquei para fazer uma cirurgia de septo, fui depois. Então, nessa, ele voltou para trabalhar onde a gente trabalhava. E eu acabei não tendo vaga lá onde ia trabalhar e fui parar em outro lugar. Outro estado. Outro estado do Japão. Isso. Só que sempre a gente estava junto. Então, como tinha trem para todo lado, então pegava trem, final de semana ia visitar ele, a gente estava junto, ia passear junto. Então, sempre a gente esteve junto. A vida inteira. O incrível é que assim... Desde a barriga da nossa mãe. E dos dois, porque eu sei que são gêmeos, né? Sim. Mas tem um que nasce primeiro. Quem dos dois nasceu primeiro? O Marcos. Foi eu. Foi o Marcos. Eu não sei porquê, viu, Marcos? Ele tem mesmo de jeito de mais responsável. Ele tem um jeito de mais brincalhão do que você, viu? É só impressão ou não? Olha que as pessoas falam que é o contrário. É a impressão que eu fiquei aqui. Mas e lá no Japão?
trabalhando, assimilando a cultura, com aquele objetivo também de juntar um dinheiro para voltar para o Brasil, porque acho que é o sonho de todo mundo que vai para lá, né? É juntar um dinheiro e voltar aqui, ter o seu próprio negócio, ter uma estabilidade financeira, né? Mas lá, onde surgiu? Porque tinha o irmão que já estava fazendo aqui, já estava fazendo odontologia, né? Em que momento lá vocês, se foi lá ou se foi aqui também, que resolveram, puxa, vamos estudar também para ir no caminho do... Então, é um negócio assim, quando o Jorge começou a estudar, o Márcio, é assim, diferente, ele estudava direito. Ele estava num banco trabalhava direito. E quando eu voltei, trabalhei também. Eu estudei direito por causa que assim, como ele estudava direito, eu fui estudar direito também. Só que aí eu fui estudando, aí vi que estava difícil. Meu pai falou assim, só posso pagar para um. Né? Aí como o Jorge já estava... Foi na indas e vindas do Japão. Por exemplo, a gente veio... Aí foram tentativas, por exemplo. Tentativas. Chegou, que nem ele falou, né? Ele foi para o Japão em 97, casou, foi para o Japão. Eu fiquei, fiz uma cirurgia, fiquei. Então, aí eu fui para o Japão no final do ano. Ele tinha ido em setembro, fui no final desse ano. Aí eu fiquei lá, só que eu fiquei assim meio em depressão lá, né? Porque ficar sozinho, era um lugar bem isolado, é como se fosse uma plantação, um lugar no meio do mato, assim. E ele estava naquele trabalho que a gente estava. Então aí, no final de 98, eu decidi voltar para o Brasil. E ele continuou no Japão. Então, voltando, eu falei assim, vou tentar a faculdade de Direito. Então, eu fui fazer a faculdade de Direito. Então, o dinheiro que eu trouxe um pouco, comecei a pagar a faculdade, depois o dinheiro estava acabando, aí eu fui tentar a bolsa. Eu trabalhei na faculdade de Bedel, né, para pagar a bolsa, depois eu consegui um emprego no banco, né, e isso fazendo direito, trabalhando, e tentando. Só que aquela época era a época do Fernando Henrique, acabou a filantropia das bolsas lá, e eu falei, eu vou voltar para o Japão de novo. Entendeu? Aí essa tentativa ficou meio frustrada, eu voltei para o Japão. Aí, chegando lá, o Marco me recebeu, eu fui procurar emprego, estava assim, numa época difícil, mas acabei conseguindo, só que numa cidade longe dele. E a gente ia se visitando de novo. Aí, no ano seguinte, ele decidiu voltar para o Brasil. Aí eu fiquei lá no Japão, ele no Brasil. Foi quando ele tentou direito também, foi tentando aí no Brasil. Aí foi tentando viver aqui no Brasil, tudo, né? Com a minha esposa, minha filha. Aí eu vi que estava um desemprego muito forte. E aquela sensação de decasseg, né? De sensação que você não tá, é um fantasma, não está aqui, não está lá. Aí chegou um momento que eu comprei minha casa, morei aqui, tudo, 2 anos, mas não deu para ficar aqui. Aí eu voltei para lá e fiquei junto com o Márcio. Aí a gente trabalhou lá, aí foi juntando, assim, vamos juntar, vamos ver o que a gente faz. Trabalhou, um ajudando o outro. Sempre junto. E isso sempre nessa última vez. Conversavam. Sempre pela internet, qualquer jeito. Isso, ele falava, no Brasil tá assim, e a gente querendo tentar ele perguntava, estava lá no Japão, como é que tá aí no Brasil? Eu falei, tá assim, tá assado, não vem não. Vai juntando aí. E assim, ele era formado em técnico em eletrônica, eu técnico em processamentos. Aí tentava montar alguma coisa nessa área. Juntos. Então só que a gente ficava assim, só desanimado, porque vinha não tá dando certo, o Brasil tá assim. Aí voltava pro Japão. Lá a gente fazia até, né? Consertava computador. Foi vários investimentos, mas a gente sempre assim. A única coisa que a gente fazia é trabalhar, juntar e vai pensando, vai fazendo as tentativas. Aí foi indo, nessa última vez que a gente foi, aí eu voltei para lá e aí que a gente ficou mais unidos. Foi juntando, trabalhando. Aí quando foi em 2008 que eu decidi voltar pro Brasil, que eu conheci até a minha esposa, através da minha mãe, né? E ela fazia na época, estava no último ano de psicologia, daquela aqui de Osasco, né? E minha mãe achava que eu precisava passar como psicólogo, né? Porque eu já tinha aqueles problemas lá. Mas olha, então essa parte, a partir de 2008, quando vocês voltam, nós vamos contar no próximo bloco. Daqui a pouquinho nós vamos voltar. Estamos falando hoje com o Marcos e o Márcio, filhos da dona Janir e do seu Irode, que tem uma história muito bacana de superação. E daqui a pouco a gente volta com o Em Vista. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Em Vista, aprendendo com quem faz. E eu aproveito esse momento para agradecer aí as co-irmãs, as TVs comunitárias, TVs educativas, que retransmitem o nosso programa Em Vista em todo o estado de São Paulo e alguns
outros estados. Nosso muito obrigado, muito bom estar entrando aí no lar aí dos seus telespectadores, um agradecimento especial. Hoje eu quero mandar um abraço especial para Escila Bezerra. Estou entrevistando aqui 2 jovens, 2 dentistas, 2 odontólogos, o Márcio e o Marcos, que são da família Bezerra. Talvez até a Escila Bezerra, ela é da TV Vale das Artes, lá em Peruíbe, e é Escila Bezerra, talvez até tenha um parentesco, então aproveita e manda um abração especial a Escila. Mas nós estávamos contando a história aqui de luta desses jovens aí da família Ota. O Marcos me corrigiu agora há pouco, eu falei Ota, mas ele falou Ota. E o Marcos é um estudioso de língua também, não é? E tem algum significado. O que significa, Marcos, o Ota? Sim, o Ota, ele quer dizer, o tá quer dizer uma plantação, né? Que é aquela plantação de arroz, né? Que tem no Japão. Então ele faz o formato, o símbolo, e o O quer dizer uma coisa grande, né? Então o é uma coisa grandiosa. Então uma grande plantação de arroz. Legal. E o Toshiro, porque é Marcos Toshiro Bezerra Ota. Isso, o Toshiro, ele vem, meus pais, meu pai, ele lia o Shogun, e aí ele gostou muito do ator chamado Toshiro Mifune. E aí ele acabou me dando o nome de Toshiro, o nome japonês, né, Toshiro, que significa Toshiro. Toshi é bin e Hiro é kan, bin-kan, quer dizer pessoa sensível. Tá. Né? E o seu irmão, o Isao, o que quer dizer? Então, a interpretação de nome aqui. Bom, vou deixar que ele fale, né? Que ele gosta de falar sobre o nome dele, né? E o Isao? Isao, manda né? abraço, Isao. O Isao significa coragem, né? Coragem. Aí, E a tá vendo? coragem que a gente teve que ir lá pro Japão trabalhar e voltar e vencer e chegar onde a gente está, né? Isso. Eu acho que esse nome me ajudou bastante, então foi uma boa escolha aí que meus pais tiveram. É interessante na cultura japonesa. Eu que sou casado também com uma descendente de japonesa, aliás, uma homenagem também à família Umada, né, da minha esposa. A gente sabe da importância que tem a tradição no Japão, o respeito aos antepassados, a força a força, por exemplo, a força do nome. Às vezes um nome ajuda a direcionar a vida, porque tem toda uma cultura respeitando os antepassados, respeitando aí as hierarquias, o respeito aos mais velhos, né? É muito interessante, é uma cultura que eu aprecio muito, viu, Marcos? Obrigado. É uma cultura bem sábia, né? Sim. Tudo faz sentido na vida deles, né? Tanto na escolha do nome, né? E tudo assim, qualquer coisinha eles explicam, faz sentido na vida, né? E é uma sociedade assim que não é individualista, né? Eles pensam muito no coletivo. Exatamente. Tudo que eles vão fazer, eles pensam no coletivo. Por exemplo, tem um condomínio um condomínio lá de prédios, né, de apartamentos. Então, tem um dia da semana eles falam assim, vamos limpar em volta, fazer o katazuki em volta do... Vai todo mundo. Todo mundo já tem essa consciência que vai todo mundo. Isso. Na escola, por exemplo, a filha dele estudou na escola japonesa. Então, lá eles vão, todo mundo vai limpar a sala, varrer, organizar, vai estudar. Aí na hora do lanche, todo mundo organiza e põe um lanche lá e come. Bonitinho, tudo. É uma disciplina, né? Igual. Tem aquela coisa dos 5 S's, da cultura, japonesa. Né? De organização, mas tem toda uma metodologia, não? Suruseiton. Limpeza e organização. Sim. Mas olha, se for a gente ficar conversando de origem, nós vamos passar o programa inteiro, mas nós precisamos falar um pouco de trabalho também. Eu sei que vocês, aí eu recebi do Márcio, algumas coisas antes até da entrevista, que vocês concentram boa parte do atendimento de vocês. Hoje vocês usam uma ferramenta que é o WhatsApp, né? Para marcar as consultas, porque vocês têm atuação em vários lugares, escritórios, e até várias cidades, né? Você da Zona Sul de São Paulo, você Osasco, tem o irmão também que é de outra região, né? O Jorge, né? Jorge, isso. Mas assim, como é que funciona? O que vocês usam do WhatsApp assim para ficar prático? Então, por exemplo, temos colegas, eles mandam uma radiografia, vão fazer um tratamento de canal. Aí, ao invés de eu ir até o consultório dele para ver a radiografia, ele me manda a radiografia, eu analiso, aí a gente fecha, conversa, marca o paciente e eu vou até
o consultório no dia marcado e realiza o tratamento, ou uma cirurgia, ou implante, algo do gênero. Ele faz a vida ficar mais dinâmica. Mais fácil. E agiliza muito. E Ainda mais faz com hoje- que o paciente, adeque um horário entre o paciente e o profissional, consiga a gente fazer o tratamento. Porque às vezes nessa vida aqui de Osasco e São Paulo, tem muito trânsito. Sim. Né? Então o que acontece? A gente consegue condicionar um horário, estipular um horário entre o profissional e o paciente e conseguir fazer o tratamento dele. Então, assim, nossa agenda é totalmente dinâmica. Então, Sim. assim, pode ter horário ou não ali marcado, porque assim, conforme o paciente, a gente vai vendo o paciente, os outros profissionais, nossas agendas marcadas em lugares fixos que a gente trabalha. Por exemplo, eu atendo em Bugaçu, atendo aqui em Barueri, né, no Parque Viana, atendo no meu consultório em Osasco e atendo lá na Zona Sul também. E Sim. fora São que a lugares gente trabalha distantes, né? Isso. Sim. E aí- Para as pessoas que nos assistem de outros, do litoral ou do centro aí de São Paulo, talvez não tenha a noção. Mas nós estamos falando de cidades aqui da região da Grande São Paulo, onde tem aí um deslocamento mínimo aí com o trânsito de 1h30, no mínimo, aí, de um lugar para Sim, outro. sim, Então tem sim. que ter uma organização Exatamente, grande, né? Que senão perde muito tempo, né? Verdade, acaba não fazendo muita coisa, né? E, assim, a gente tem que buscar coisas na nossa vida que faz ser dinâmico, ser mais ágil, né? Do que simples ali na agenda anotar e acaba não dando tempo do paciente chegar. E a gente tem que flexibilizar, mudar, né? Ser diferente, né? Para que tenha mais atendimento para as pessoas, né? Como que fala, Márcio? Então, a gente pensa muito assim no paciente. Então, a gente pensa assim, a gente faz um planejamento, tá no WhatsApp, a gente conversa com o paciente, conversa com os outros profissionais. Então Exatamente. A gente tem que ter um tempo determinado para atender ele com qualidade, a gente vai até lá, então a gente vai pensando tudo. Então, é uma logística. Trânsito, distância, tempo de atender o paciente, um intervalo para atender o outro. Então, a gente pensa muito nisso. Então, a gente vai lá, usa os aplicativos, o Waze, o WhatsApp, né? Porque como a gente está sempre em trânsito ou nos consultórios, então a gente vai se posicionando assim. Consegue mas, assim, determinar, né, para poder chegar. A gente acha que esse é o começo do que a gente está fazendo. Isso. Sim. Né? Então, depois a gente pensaria assim, em montar consultórios em algumas zonas, né? A gente está indo, atendendo, mas continuaria atendendo os outros profissionais, que são nossos colegas aí. E os pacientes que já estão com a gente no WhatsApp, né? Marcando consulta nos nossos consultórios, por exemplo, o meu aqui em Osasco, o dele lá na Zona Sul. Isso. Sim. Tá? Se a gente conseguisse aí abstrair, vamos dizer, pensar em coisas diferentes, seria uma tendência cada vez menos ter um lugar fixo de atendimento, né? Se tivesse aí, acho que vocês estão caminhando para isso, né? Ter vários pontos de referência, né? Para poder prestar atendimento. Poder prestar atendimento em dias diferentes. Isso a tecnologia hoje está favorecendo. Está Favorece favorecendo a muito. gente, favorece bastante. E ainda tem consultórios que eles oferecem assim, o horário da manhã, o horário da tarde. Aí a gente começa a conversar, não precisa ser só no consultório. Eu converso com você, a gente vai conversar, você é dentista, né? Porque se você vê Vou hoje, marcar uma consulta. isso daí eu pensei muito. Por exemplo, eu ficava, às vezes ficava preso na clínica pensando. Então eu ficava com o tempo muito ocioso. Então às vezes eu atendia uns pacientes e ficava com o tempo ocioso. Eu falei assim, como é que a gente faz para preencher esse tempo? Porque a gente gosta do trabalho, gosta de trabalho. A gente já pegou essa rotina no Japão. Então, como que a gente vai fazer para a gente completar a nossa agenda, estar trabalhando? Porque a gente, conversando com outros profissionais, eles têm o mesmo problema de estar assim, ocioso, ou às vezes queria estar trabalhando, completando a agenda. Então, é uma maneira da gente completar a agenda também. Isso. Entendeu? E a gente está se sentindo útil, a gente está ajudando. A gente vai trabalhar, mas a gente está ajudando as pessoas. Exatamente. E a gente está conhecendo outras pessoas diferentes, está conhecendo outros locais. A gente está tendo uma visão maior das coisas, que não é só aquele mundo do consultório, só aquele mundo fechado. Entendeu? Entendo, a gente já entendo. começou assim. Né? Então, a tendência é a gente sempre evoluir. Né? Crescer. E fica aquela dúvida sempre quando nós trazemos aqui entrevistados, né? Que tem um vínculo de família muito, no caso de vocês, irmãos, né? Um vínculo de família inteiro, né? Não dá briga. Como é que não tem uma hora que um quer ter a opinião mais forte? Como é que vocês conviveram com isso e convivem bem, né? Porque
foram para o Japão. Bom, primeiro já foram gerados e nasceram juntos, né? Aí foram para o Japão e as carreiras aí muito próximas, né? Aí o Márcio volta um ano antes, se forma, você vem na sequência, e tem o irmão também, o Jorge, né? Que já era... não dá briga, como é que é conviver nessa coisa de família e conciliar com o trabalho? Quem que fala primeiro? Você quer falar? Pode falar. Não, assim, a família, eu sempre preservei bastante a família, né, tudo. É lógico que no trabalho profissional, assim, a família parece que não mistura as coisas, não sabe separar o profissional do pessoal. Mas, assim, aí, à medida do possível, a gente vai tentando se relacionar. E tudo no final dá certo. A gente acaba conversando tecnicamente, né? Falando sobre o tratamento, tudo. E, assim, hoje em dia a gente está mais maduro, né? Teve muitas divergências, tudo. Mas hoje em dia a gente sabe separar. Né? Assim, ao longo do tempo a gente vai desenvolvendo. Sabe separar... Às vezes, que nem falou, chega um ponto que às vezes a gente está lá. Você falou, né? Um pensa uma coisa, outro pensa outra coisa. Divergente. Né? Acho que até colaborou para a gente ir cada um para o seu lado também, né? Fora mas também... a gente não diz que é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Foi uma coisa boa. Porque a gente, por a gente ter ido em vários lugares e conversar com vários profissionais, a nossa consciência foi aumentando, né? Foi vendo bastante coisa, vendo que não é só desse jeito que a gente pensa. A gente começa a abranger mais. E aí faz a gente se aproximar mais das pessoas que a gente gosta. Porque como o George, o Márcio, a gente trabalha junto, então por a gente ter ido conhecer lugares diferentes cada um, acabou aproximando mais na profissão também. Então o que se tornou divergente virou convergente também. E a gente conseguiu associar as coisas, se juntando e trabalhando. Resumindo, foi com maturidade. Foi maturidade. Entendeu? Entendo. Porque assim, a gente trabalhando a primeira vez juntos, né? A gente é família, então às vezes mistura mesmo. Mistura as entendeu? coisas. Mas depois, hoje a gente se dá todo mundo bem, cada um faz suas coisas, às vezes a gente se une, né? Por exemplo, meu irmão está com um momento de dificuldade, que teve, né, um AVC, mas a gente sempre está lá com ele. A gente pergunta se ele precisar de alguma coisa, a gente está aí para apoiar, né? Tanto no trabalho como na parte pessoal, né? Mas como ele é casado com uma dentista, ela está podendo ajudar ele tudo, então a gente fica meio em stand-by, no banco de reserva. Okay, Mas se ele precisar da gente, estamos aí. Mas assim, pelo que eu vejo aí de projeção para daqui a pouco de vocês, dá essa impressão que cada um individualmente vai crescer. Não tem uma ideia, talvez, de juntar tudo num único lugar e trabalhar junto. Talvez... para onde vocês estão pensando caminhar? Então, a gente tem o nosso consultório, mas a gente tem um projeto, assim, né, de a gente montar um consultório, né, para a gente atender, porque, assim, tem coisas que eu faço melhor e tem coisas que o Márcio faz melhor. Okay. Então, o que acontece? A gente tem a intenção de montar um que a gente consegue, né, porque, assim... Não sei se é porque é gêmeo, mas assim, um precisa do outro. Que legal, que legal. Sempre. Aí eu fiz uma atualização de implante, aí o professor falou assim, você tem que ter uma dupla. Né? Sim. E acabei vendo assim que a gente não trabalha sozinho. Muito a gente sempre precisa, tanto como meu irmão, né, o outro irmão, como fui criando vários amigos, professores, para a gente sempre uma linha, uma cadeia. Muito bom. Gente, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer muito vocês, deixar esses instantes finais aí, iniciando aí pelo Márcio, para a despedida do nosso público. Assim, eu quero agradecer ao Paulo, né, pela oportunidade, né? Sim. E assim, para vocês pensar assim que nada na vida é difícil, né? Basta ter força, determinação e coragem, né? Que a gente também passou vários problemas, dificuldades, né? Aqui no Brasil ou lá fora do outro lado do mundo, né? Mas a gente cada dia estamos matando um dragão por dia, né? Como diz o ditado. Então, força para quem está começando, força para quem está aí, nunca desanimar. Legal. Tá bom? Obrigado. Marcos? Eu queria agradecer ao Paulo, né? E as palavras do Márcio, né? Não desistam, né? Tudo pode ser difícil no começo, mas vocês vão ver que no final tudo vai dar certo, né? Vale a pena. Vale a pena. Muito bom. Muito obrigado. Tá. Nós é que agradecemos, agradeço em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui, levando alguma coisa boa, levando uma boa mensagem, uma mensagem de fé e esperança num país melhor.